tangible that you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you righteous with one tone. You're psychic among those, possess you with one though. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so muzzle comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
welcome to Y2K's Big Fun Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce you to today's very fun, very special guest, Baby No Money. Did I really just forget that melody? When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that? Amex, no cap, _. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grind, I brought my ring. I'm Coney, but your goodie want the dick. Modest with my jewels, but check the bag. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that? I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Big whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me woo. Pop the Lucy, Lucy, Goosey, sussy boy, I keep you cool. Got the paper, went to school, be careful who you callin' fool, ayy. Ayy. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that. Eu tenho que contar essa história de uma criança com fome nos braços da mãe. No céu tem pão, pão, pão. 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 No céu tem pão, no céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, no céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, no céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, pão, pão. No céu tem pão, 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 pão. De uma criança com fome nos braços da mãe. Diz assim: mamãe, no céu tem pão? No céu tem pão, 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 pão. E morreu. No céu tem pão, 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 pão. E morreu.
Vetus, Nappy Roots. Journey through the space and time. We love to roll with the beat. Journey through space and time. We love to roll with the beat. Come on, just 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 roll with the beat. But would you look at what the cat drugged in? Showing love in the club, we adults just indulging. Is that Vetus on the speaker and the floor swollen? I'm open. She rolling, went down just to add to commotion. Bad chick, only fish in my ocean. It's the Phantom of the Opera, gotcha. Coming fresher than a butterscotch cop drop. Hurry up, shout to get it for the cops come. Head down, hands up, don't stop nothing. Head down, hands up, don't stop nothing. Head down, hands up, don't stop nothing. Come on. Yeah. Head down, hands up, don't stop nothing. Head down, hands up, don't stop nothing. Come on. Head down, hands up, don't stop nothing. Bring it down to the roof. 30 baddies in roof. Leisure, divas, know they trying to get the beaters. Glasses up to the Libras. Pimp cups and cohibas. Glasses up, shake it down. Come on then. Roll with the beat. Come on, just roll. Come on, just roll with the beat. Just roll. Come on, just roll with the beat. Roll it. Come on, just roll with the beat. Shake it down. Shake it down. Shake it down. Glasses up. Glasses up. Glasses up. Glasses up. Glasses up. Come on. But that was fun. Alô, alô. Agora sim, agora sim. Muito bem.
Vamos dar início aí à aula. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos começar aí essa aula de polígonos e quadriláteros notáveis, certo? Quarta aula de geometria aí, que a gente está vendo desde então. Vamos lá. Vamos começar com a primeira parte aqui, a primeira lousa. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma linha poligonal, certo? Em muitos exercícios ela vai aparecer, ok? Uma linha poligonal, simplesmente um conjunto de segmentos consecutivos, como está escrito aí. Lá da aula de segmentos, a gente viu algumas classificações de segmentos, segmentos consecutivos, tinha segmentos colineares, os adjacentes, e por aí vai. Quer dizer, só tem mais uma outra classificação, que são os congruentes, né? Mas bem, quando a gente tem vários segmentos consecutivos, um atrás do outro, nós temos uma linha poligonal. No caso, vocês podem ver aí que a gente tem os segmentos consecutivos aí, AB, né? Deixa eu colocar aqui minha canetinha. A gente tem aí o AB, né? Depois a gente tem o BC, depois CD, depois o DE, depois o EF, o FG. Isso é uma linha poligonal, ok? Simples assim, um termo aí que a gente tem que entender. E quando a gente pega nessa linha poligonal, vocês podem ver que tem um ponto de saída, né? Que é o vértice A, o ponto de finalização ali, que é o vértice G. Quando a gente liga essas linhas, essas extremidades, né? No caso aqui o A com o G, a gente vai ter um polígono, ok? Isso a gente chama de polígono. Ou então é uma linha poligonal fechada, certo? Porque a gente fechou ela, né? Pegou ali o comecinho dela, o fim, e uniu os dois, certo? Isso daí é um polígono, pessoal. No caso, esse desenho que eu fiz é um polígono todo estranho aí, é um polígono, inclusive, côncavo, né? Porque é uma região onde, se você colocar dois pontinhos, né? Se eu colocar dois pontinhos aqui, nem sempre qualquer dois pontos eu vou ter um segmento que pertence a essa região, né? Então, é um polígono côncavo, como a gente pode ver, ok? Quem estiver assistindo aí da turma aí do PED, do PED 1, né? Do PED Humanas, da FGV, pode mandar dúvidas aí no WhatsApp, tá bom? No WhatsApp, deixa eu ficar atento aqui, se alguém for tirar alguma dúvida. Aí, coloquei na outra tela aqui, beleza. Então, vamos continuar. Então, isso daí é a linha poligonal. Quando a gente fecha a linha poligonal, a gente tem um polígono, certo? Bom, elementos aí dos polígonos convexos, né? Que vão ser os caras mais importantes aí na hora da gente resolver nossas questões de vestibulares. Bom, os polígonos convexos, eu desenhei aí um polígono convexo qualquer. Na verdade, não qualquer, porque ele tem 6 lados, né? Então, ele é um hexágono, certo? Nos polígonos, a gente vai ter os elementos que são os vértices, né? Os vértices aí são as pontinhas ali do nosso polígono, né? Nesse caso aí eu tenho 6 vértices, A, B, C, E, F, e D, A, B, C, D, E, F, né? A, B, C, D, E, F. Ok. Tem os lados, né? Os lados que vão ser AB, BC e assim por diante, né? Que são esses segmentos. Os ângulos internos, aí a gente chama os ângulos internos também de A-chapéu, certo? Azinho chapéu com esse azinho pequeno, beleza? A gente vai chamar os ângulos internos geralmente assim, por um azinho pequeno. E tem o ângulo externo, que vai ser um azão com chapéu, né? A gente pode ver que cada ângulo interno está relacionado com o seu externo, certo? Eles têm ali uma relação que é que a soma deles é de 180 graus, né? Por exemplo, o A1 mais o azão 1 vai dar 180 graus. Isso é sempre verdade, né? Afinal, eles são os ângulos ali que dão meia volta em torno do ponto A, né? Aqui, ó, meia volta em torno do ponto A. E, bom, esse FA e esse pontilhado aqui é uma reta só, né? Então, eles dão meia volta em torno do ponto ali, numa reta vai dar 180 graus, ok? Uma observação que eu já falei aqui atrás, né? Na última lousa, que é para a gente lembrar, né? Dar aquela recordada do que são polígonos convexos e côncavos, né? Os convexos são esses onde se eu pegar qualquer dois pontos dentro dele, o segmento que une esses dois pontos ainda vai estar dentro dele, né? No côncavo, nem sempre isso acontece. Se eu pegar dois pontos aqui, aí o segmento que une os dois não necessariamente está dentro
dessa região, certo? Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente imaginar ali que os côncavos eles têm uma partezinha para dentro, né? Eles têm uma boquinha assim, ok? E os convexos não. Ok, vamos lá para a próxima lousa. Se alguém tiver dúvida, é só falar. Ok, soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Muito bem, a gente tem uma fórmula para isso, né? Se a gente tem um polígono convexo de n lados, a soma dos seus ângulos internos, que a gente representa aqui ó, por um SI, né? SI, o I de interno, né? Esse índice I de interno. Então vai ser n menos 2, que é o número de lados menos 2, vezes 180 graus. É sempre assim com todo o polígono, ok? Todo polígono convexo de n lados, a soma dos ângulos internos vai respeitar essa fórmula aí, certo? Como que a gente vai verificar isso, né? Sim, não vamos provar para qualquer lado aqui, certo? Mas vamos acreditar que funciona para qualquer lado. Vamos fazer um exemplo, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui de um pentágono. Vamos lá. Desenhar um pentágono aqui. Certo? Não é um pentágono bonitinho, né? Não é um pentágono regular. A gente vai ver isso já já, o que é um pentágono regular. Mas é um pentágono, porque ele tem, ele tem 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados, ok? Muito bem, pessoal. Se a gente ligar aí as diagonais desse pentágono, de forma que elas não se cruzem, né? Não pode ser diagonais que se cruzam, ok? Então, liguei aí 2 diagonais possíveis, formando 3 triângulos nesse pentágono, e essas diagonais não podem se cruzar, ok? Bom, vou ter 3 triângulos, né? Então, esses triângulos eles têm uns ângulozinhos aqui, ó, A, B, C. Aí esse outro ângulo vai ser E, F, G. Aí eu tenho esse daqui que é o H, esse ângulo que é o I e esse ângulo que é o J. Muito bem. Se eu fazer a soma de todos os ângulos desses triângulos, eu vou ter a soma dos ângulos internos do meu pentágono, né? Que vai ser A mais B mais C mais etc. até o J. Ok? Então, vou somar aí todos esses ângulozinhos e isso vai me dar o ângulo interno do meu pentágono, né? Porque, afinal, esse ângulo aqui do pentágono é o próprio A, esse daqui do pentágono é o B mais F mais H, esse daqui é o C mais E, esse daqui é o G mais I e esse aqui é o próprio J. Né? Só que a gente tem que prestar atenção que quando a gente está somando todos esses ângulozinhos, a gente está somando, na verdade, todos os ângulos internos dos 3 triângulos, certo? Então, aí a gente tem A mais B mais C, que é os ângulos internos do primeiro triângulo, esse é o triângulo da esquerda. Né? O triângulo do meio vai ser F mais E mais G. Né? E depois eu vou ter outro triângulo que é J mais I mais H. Então, quando eu somar todos os ângulos desse pentágono, eu vou conseguir aí criar 3 triângulos, e a soma dos 3 triângulos, né, como a gente já viu, né, tem que dar 3 vezes 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Certo? Bom, 3 é 5 menos 2, certo? Então, a gente está fazendo um exemplo para verificar a fórmula, né? Então, a gente tem aí 5 menos 2 vezes 180. E em qualquer polígono regular, a gente pode fazer essa divisão em triângulos, certo? E se vocês forem tentar fazer um exemplo, por exemplo, vocês vão ver que para um polígono de n lados, a gente consegue criar n menos 2 triângulos. Lembrando que as diagonais não podem se cruzar quando você estiver criando esses triângulos. As diagonais não se cruzam, certo? Se elas se cruzarem, aí já não dá mais certo. Tudo bem? Então, é só um exemplo aí para a gente ver. Não está nada provado, tá, pessoal? Isso daí não é uma prova matemática, mas é um exemplo aí para a gente acreditar um pouco mais nessa expressão, tá? Nessa formulinha. Muito bem. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Certo? Para qualquer polígono convexo de n lados, não importa qual seja esse n, a soma de todos os seus ângulos externos vão ser 360 graus. Por quê? Vamos fazer aqui a expressãozinha. Vamos dizer que um polígono aí de n lados, ele vai ter, então, um ângulo externo para cada vértice, né? Como a gente viu na outra lousa, tá bom? Voltem lá na outra lousa se vocês não lembram, mas é um ângulo externo para cada vértice.
Então, um polígono de n lados, ele vai ter que a soma dos seus ângulos externos, que é o SE, vai ser A1 chapéu, mais A2 chapéu, mais etc., mais AN chapéu. Muito bem, muito bom. Mas olha só, pessoal, a gente viu também na outra lousa que há uma relaçãozinha entre os ângulos externos de um vértice, né, em relação a um vértice, e o seu ângulo interno. Né? Qual a relação que é essa? A soma deles dá 180 graus. Então, a gente pode, por exemplo, escrever que para cada ângulo n externo, a gente tem que ele é igual a 180 graus, menos o seu ângulo interno correspondente. Beleza? Então, a gente vai substituir isso aqui embaixo. A gente vai encontrar 180 menos A1 mais 180 graus menos A2 mais etc. mais 180 graus menos AN. Ok? Muito bem. Como a gente tinha n termos, né? Tem o A1, A2, A3, A4, etc. até n, então são n termos somando. Quando eu fizer essa substituição para 180 graus menos o ângulo interno ali correspondente àquele externo, eu vou ter 180 graus aparecendo n vezes. Certo? Vocês concordam? Tenho um 180, tenho outro 180 e assim por diante até eu ter n vezes 180. Então aqui eu vou acabar tendo n vezes 180 menos, aí eu vou ter menos cada ângulo interno, menos A1, menos A2, até o AN. Então eu vou ter menos a soma de todos os ângulos internos. A1, A2, A3, mais etc., mais AN. Muito bem. Então, vou ter aqui n vezes 180 graus, menos a soma dos ângulos internos. Mas qual que é a soma dos ângulos internos? A gente viu ali em cima. Vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Muito bem, pessoal. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai ver que o n vezes 180 vai cancelar, certo? E vai sobrar 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. Ok? Então tá aí provado, né? A soma dos ângulos externos. A gente tem que simplesmente... essa prova é legal, a gente dá uma olhada aí para você fixar um pouco melhor na sua mente, né? Mas basta vocês decorarem aí que a soma dos ângulos externos, né? Externos de um polígono regular de n lados, polígono convexo, né? Vai ser 360 graus, ok? Muito bem, vamos lá para a próxima lousa. Opa, tem aqui, ó. Antes um exercíciozinho, ó. Escondido aqui, ó. Esse exercíciozinho aqui, ó. Vamos lá. Esse exercício aqui. Calcule a soma dos ângulos internos de um decágono convexo. Muito bem. Um decágono é um polígono que tem 10 lados. Então, a soma dos seus ângulos internos vai ser, usando a fórmula, né? 10 menos 2, que n é igual ao número de lados, né? Que é igual a 10, vezes 180 graus. Então, isso vai dar 8 vezes 180 graus, que é igual a... quanto que é? Vou fazer aqui na minha calculadora. 8 vezes 180, 1440 graus. Então, 1440 graus, que dá a soma dos ângulos internos de um decágono. Ok? Então, vamos agora para a próxima etapa. Vamos lá. Polígonos regulares. Muito bem. Bom, pessoal, tem um desenho aqui, ó, de conjuntos, né? Uma notação de conjuntos aí, um diagraminha de Venn, né? Vocês vão ver lá em teoria de conjuntos, ou já viram, né? Aí está um diagrama de Venn, mostrando aí um conjunto, né? Que é esse do lado aí dos equiláteros, né? E o outro conjunto dos equiângulos. Aí eles têm uma intersecção, né? Que é, no nosso caso, o conjunto dos polígonos regulares. Bom, o que é um polígono equilátero, né? Pelo próprio nome a gente já sabe, né? Também lembra do triângulo equilátero, que a gente já viu, que os polígonos equiláteros são aqueles que têm os lados congruentes, certo? E os polígonos equiângulos são aqueles que têm os ângulos congruentes, beleza? E não necessariamente, se eles são equiláteros, ele vai ter que ser equiângulo, certo, pessoal? E se ele não quer dizer que se ele é equiângulo, ele vai ser equilátero, ok? Aqui, nesse ponto aqui, ó, ponto 1, a gente tem aí um hexágono, ele está inscrito aí num triângulo que é equilátero, certo? Esse triângulo ABC é equilátero.
mas esse hexágono que está inscrito nele não necessariamente vai ser equilátero, certo? Mas você pode ver que ele vai ser equiângulo, né? Ele está aí equiângulo, só que não necessariamente é equilátero. Também a gente pode ver aí mais ou menos que o DI, né? Segmento DI, ele é um pouco menor do que o IH, né, pessoal? Acho que dá para a gente ter essa noçãozinha aí pelo próprio desenho, né? Então, vamos dizer que ele não é equilátero, mas ele tem todos os ângulos iguais, então é equiângulo. Agora aqui no 2, a gente vai ter um triângulo que ele é construído em cima de um quadrado, né? A gente tem esse quadrado CBFD, né? Quadrado CBFD. Muito bem. Nos dois lados desse quadrado, a gente construiu dois triângulos equiláteros, né? O ABC e o EFD. Ok. Vocês podem ver que a gente formou ao todo ali um hexágono, né? O hexágono ABFEDC. Vou fazer um desenho aqui, ó, de um hexágono. Hexágono ABFEDC. Esse hexágono, ele é equiângulo. Afinal, isso daqui é lado do quadrado. E como a gente construiu um triângulo equilátero em cima do lado do quadrado, então o triângulo equilátero vai ter os lados igual ao lado do quadrado também. Nesse caso, a gente vai ter aí um hexágono equilátero, mas não equiângulo. Porque, ora, esse ângulo aqui A do hexágono é 60 graus. Mas esse daqui não é. Esse daqui é 60 graus mais 90 graus. Certo? Que é 150 graus. Então, a gente pode ver que ele não é equiângulo. No entanto, é equilátero. Muito bem. Agora, eis aí um polígono regular. Esse cara aqui, esse hexágono, ele sim vai ser regular, porque ele vai ser equilátero e vai ser equiângulo. Né? Agora a gente tem, sim, um polígono regular. Muito bem. Nos polígonos regulares, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, né? Como a gente já viu. Então, a gente pode simplesmente falar que a soma dos ângulos internos, né, de um polígono regular vai ser n vezes o seu ângulo interno. Né? Afinal, todos os n ângulos internos vão ser iguais. Então, eu posso simplesmente chamar de ângulo interno, porque eles todos são iguais. Né? Então, se eu fizer a soma dos ângulos internos, eu vou ter que isso é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Logo, dessas duas equações, eu vou encontrar aqui o ângulo interno vai ser igual a n menos 2 vezes 180 graus sobre n. Ok, pessoal? Então, tá aí a formulinha para a gente decorar também e aplicar logo em seguida. E os ângulos externos, né, pessoal? Como num triângulo, como num polígono regular, né? Desculpa. Como num polígono regular, a gente vai ter todos os ângulos internos iguais, então a gente vai ter também todos os ângulos externos iguais, certo? Afinal, a relação entre ângulo externo e interno é uma só. Né? Então, para a gente descobrir qual que é o tamanho desse ângulo externo, de um deles, né? É só a gente pegar a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, e dividir por n. Certo? Então, está aqui o ângulo externo de um polígono regular de n lados. Caso vocês não queiram decorar essa formulinha aqui de baixo, é só lembrar que ângulo externo é igual a 180 graus menos ângulo interno. Ok? Muito bem. Agora tem uns exercíciozinhos aí para a gente resolver. Vamos começar por esse daqui, ó. Primeiro exercício. Calcule o ângulo interno do decágono regular. Vamos calcular o ângulo interno do decágono regular. Vocês podem lembrar que na outra lousa a gente calculou a soma de todos os ângulos internos de um decágono regular. E quanto que isso deu? A soma dos ângulos internos deu 1440 graus. Quanto então que é cada ângulo interno? Vai ser ângulo interno igual a 1440 graus e dividido pelo número de ângulos internos que tem. Ora, se é um decágono, vai ter 10. Então, cada ângulo interno tem 144 graus. Ok? Vamos agora para o segundo ponto. Determine o polígono regular cujo ângulo interno é igual a 3 vezes o seu ângulo externo. Então, pessoal, a única coisa que diferencia um polígono regular do outro, né, é o tipo, né, do polígono, vai ser o número de lados. Muito bem. Vamos lá, então, escrever aqui o nosso
ângulo interno é igual a 3 vezes o ângulo externo. Então, vamos escrever isso. Ângulo interno é 3 vezes o ângulo externo. Agora, vamos substituir nas expressões que a gente tem, né? Porque a gente não sabe qual é o polígono, a gente precisa encontrar o n. Vamos lá. n menos 2 vezes 180 graus. Isso tem que ser igual a 3 vezes 360 graus dividido por n. Muito bem, a gente pode cancelar esse n com esse n aqui embaixo. 180 vai embora com 360 e sobra 2 aqui em cima. Então, a gente vai ter que n menos 2 é igual a 6. Logo, pessoal, a gente vai encontrar que n é igual a 7. Opa, 7 não, 8, né? Vamos apagar aqui. É igual a 8. Ok, pessoal? Então, o nosso... Opa! Acho que parou aqui a transmissão. Deixa eu dar uma olhada. Recebi uma mensagem aqui no YouTube. Deixa eu ver se, se a transmissão continua. Vamos lá. Sim, está continuando. Só uma mensagem que eu recebi aqui no YouTube, mas acho que eles se confundiram. Vamos lá. Onde que a gente parou? Ah, então, beleza. Chegamos na resposta, né? Então, esse polígono é um octógono, certo? O octógono tem 8 lados. Vai ter o seu ângulo interno igual a 3 vezes o ângulo externo. Muito bem, muito bom. Vamos continuar agora para esse próximo exercício. Vou fazer uma barreirinha aqui. Tá, vamos lá. Considere um hexágono regular ABCDEF e um quadrado externo ABGH. Calcule os ângulos AFH, FAH e ASC. Muito bem, esse daqui a gente vai ter que desenhar um pouquinho mais, então eu vou fazer ele numa outra lousa. Espera aí. Vamos abrir aqui uma outra lousa para fazer esse exercício. Vamos lá. Então, ele falou ali que a gente tem um hexágono regular. Deixa eu desenhar um hexágono aqui. Um hexágono. Um hexágono aqui regular, né? E ele é um hexágono A, B, C, E. Opa, não estou esquecendo que depois do C vem o D, né? D, E, F. Tá. E um quadrado externo ABGH. Então, o quadrado vai estar aqui, ó. O quadrado vai ter um lado que é AB, né? AB, aí eu vou ter o G e o H aqui. Ficou meio feio, pessoal, desculpa, tá? G, H. Muito bem, devia ter feito um pouquinho mais para baixo, mas acho que dá para entender. Tá, ele quer que a gente calcule os ângulos AFH. Muito bem, AFH. Então, ele quer que a gente calcule esse ângulo aqui, né? Vamos ligar ali o F com H. E vai ficar feio, vou ter que fazer um negócio mais bem feito. Aí já fica aí, ó, de lição para vocês, hein? Na hora da prova, questão de geometria, tem que fazer um desenho bonito, galera. Senão vai dar ruim, hein? Tem que fazer um desenho bonito, senão você vai começar a enxergar coisa que não existe. Ó, agora eu vou fazer o meu quadrado aqui, ó, para um espaço melhor. Tá, não ficou ainda aquela coisa, mas está bem melhor, né? Vamos lá, esse daqui é o A. Esse é o B, C, D, agora lembrei do D, E, F. Então, A, B, G, H. Muito bem. O primeiro ângulo é o AFH. Então, é esse ângulo, pessoal. AFH, né? O nosso ângulo está no vértice H. AFH. Muito bem, galera. Então, olha só, pessoal. É um hexágono regular. Certo? É o hexágono regular, então todos os lados do hexágono vale traço. Ó. Traço, 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 traço e traço. O quadrado é um polígono regular também, tem todos os lados iguais. Se um dos lados dele é traço, então o resto vai ser traço também. Traço, traço e traço. Ok? Agora olha só, pessoal. O triângulo
O triângulo AFH é isósceles. É isósceles. Porque ele tem ali os lados AF e AH iguais. Se ele é isósceles, então esse ângulo aqui também vai ser duas linhas. Vamos chamar de θ. Θ. Vai ser duas linhas também. Agora, olha só que ângulos que a gente tem aqui. Aqui eu tenho o ângulo reto nesse ponto A, tá? Vamos olhar o vértice A. Eu tenho um ângulo reto. Muito bem. E se eu traçar essa reta aqui, ó, se eu esticar, vou esticar a reta, o segmento AH, certo? Vou esticar o segmento AH na direção de A. Então, aqui vai aparecer um ângulo de 90 graus também. Né? Afinal, só estou esticando, né? Então, o AB ainda é perpendicular a essa reta aí que eu estou esticando. Certo? E qual que é o ângulo interno do nosso hexágono, né? Vamos calcular o ângulo interno de um hexágono. O ângulo interno de um hexágono vai ser 6 lados menos 2, usando a fórmula, hein, pessoal? Vezes 180, dividido por 6. Isso daqui vai dar 120 graus. Então, o ângulo interno de um hexágono é 120 graus. Logo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa mais 90, tem que dar 120 graus, né, pessoal? Sendo assim, nosso alfa é igual a 30 graus. Ok? Agora, reparem que alfa é ângulo externo do triângulo AFH. Né? Ele é ângulo externo ali do triângulo AFH no vértice A. Então, a gente já viu lá na aula de triângulos que a soma, que o ângulo externo a um vértice em um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos. Só que os outros dois ângulos do nosso triângulo é θ. Então, alfa vai ser 2θ. Θ mais θ, certo? Logo, θ vai ser alfa sobre 2, que é igual a 15 graus. Então, encontramos aí o nosso ângulo AFH. Ele é igual a 15 graus. Muito bem, muito bom. Agora vamos encontrar o ângulo FAH. Bom, FAH é esse ângulo aqui, esse ângulo em verde. Bom, esse ângulo FAH e o alfa são ângulos ali que fazem meia volta em torno do ponto A. Né? Eles são suplementares. Né? Aliás, o alfa é externo do ângulo ali do vértice A. Certo? Então, eles são suplementares. Logo, eu vou ter que esse ângulo A, que está ali em verde, mais o alfa, é igual a 180 graus. Como o nosso alfa é 30, A vai ser 150 graus. Então, nosso FAH é igual a 150 graus. Agora, a gente quer o ângulo AEC. Muito bem, AEC. Vamos desenhar esse ângulo. Agora eu vou pagar essa reta pontilhada aqui, ó. Pagar essa reta pontilhada. Pagar o alfa, que eu vou fazer uma reta bem ali. Ligando o meu ponto E e o ponto A. Ele quer o AEC, né? Então, AEC. Muito bem, galera. Olha, a gente quer esse ângulo aqui, ó. Que eu vou fazer em vermelho. Esse ângulo aqui agora, ó. Esse ângulo beta. Certo. Pessoal, vou fazer uma coisa adicional, ó. Vou conectar os pontos, né? C e A. C e A. Conectei os dois ali também. Reparem que o triângulo EFA é isósceles. Isósceles. Certo? Então, esse lado aqui, EA, vou chamar de X. Beleza? E ele, isósceles, tem esse ângulo aqui igual a 120 graus, né? Que a gente já viu que é o ângulo interno do hexágono. Agora, reparem que o triângulo CDE também é isósceles. Né? CDE também é isósceles. E ele tem aqui esse ângulo de 120 graus. Então, vocês podem ver que esses dois triângulos, o EFA e o CDE, eles são congruentes, né? Congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Eles têm lado traço, ângulo de 120, lado traço. Traço, ângulo de 120, lado traço. Certo? Então aqui vai ter que ser x também. O mesmo vai acontecer, pessoal, para o triângulo ABC. Ele também é isósceles. E ele também é congruente aqui, os dois de cima, pelo caso
lado, ângulo, lado. Lado traço, ângulo de 120, lado traço. Logo, esse segmento CA vai ser X também. Então, vocês podem ver que o triângulo CEA é equilátero. Equilátero. Se ele é equilátero, pessoal, todos os seus ângulos internos são iguais a 60 graus. Consequentemente, o nosso beta, quer dizer, 60 graus, pessoal, 60 graus. Consequentemente, o nosso beta é igual a 60 graus. Então, esse AEC é 60 graus. Tudo bem? Vamos continuar aqui para outro exercício, para outra lousa, né? Vamos lá. Número de diagonais, pessoal. Número de diagonais de um polígono, hein? Número de diagonais de um polígono respeita essa fórmula aí, ó. Essa fórmula aqui, ó. D, que é o número de diagonais, é igual a n, né, número de lados dos polígonos, vezes n menos 3 sobre 2. Ok, galera, como que a gente prova isso? Né? A gente pode provar de algumas formas. Uma forma que é a mais simples assim, da gente provar, galera, é usando a combinação. Né? Se vocês viram combinação, vocês podem lembrar que a forma de provar isso é igual diagonal. É a combinação dos vértices, né, do meu polígono. Né? Combinação dos vértices tem n vértices. Né? Eles 2 a 2. Afinal, a diagonal é um segmento. Né? Então, a gente precisa de 2 pontos para fazer um segmento. Então, a gente pega todos os vértices do nosso polígono, que são os pontos que eles têm ali, destacados, e a gente vai fazer a combinação de todos esses pontos tomando 2 a 2, certo? 2 a 2. Só que no meio dessas combinações, a gente vai pegar 2 pontos que vão dar um lado, né? Vão dar um lado do polígono. E um lado não é diagonal. Então, a gente tem que pegar essa combinação de n escolher 2 e tirar o número de lados, certo? Se a gente desenvolver isso, a gente vai chegar aqui que n fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial menos n. Desenvolvendo, a gente vai chegar na nossa expressão n vezes n menos 3 sobre 2. Certo? Uma outra forma, pessoal, de provar agora sem análise combinatória é fazendo um desenho, né? De geometria mesmo, né? Se a gente for para a geometria mesmo, isso vai ficar um pouco mais complicado, mas nada é impossível. Vamos lá, traçar aqui. Essa reta aqui. Traçar uma outra reta aqui. Pessoal, estou fazendo esses pontilhados, já ficou meio feio, deixa eu refazer. Estou traçando esses pontilhados aqui, ó, para representar que esse polígono que eu estou desenhando, ele tem n lados, tá? Então, ali no pontilhado continua vários outros lados, que eu não sei quais são. Né? Mas esse polígono é convexo, tá bom, pessoal? Tem que ser convexo. Galera, percebam que, ó, de cada vértice do meu polígono, vamos pegar esse vértice aqui. De cada vértice desse polígono, no caso esse daí que eu escrevi em destaque, ele pode se conectar a quais outros vértices para fazer uma diagonal? Bom, ele pode se conectar a esse vértice aqui, certo? Pode se conectar a esse aqui, e etc. A todos os outros vértices, beleza? Só que reparem que o meu polígono tem n vértices, mas esse vértice que eu destaquei, ele pode se conectar com vários outros vértices, menos ele mesmo, né? Menos ele mesmo, então menos esse um vértice, menos o seu vizinho, porque se ele conectasse com o seu vizinho ia dar um lado e a gente quer as diagonais, e menos com o outro vizinho, que é um terceiro vértice. Então, galera, cada vértice do meu polígono vai poder se conectar a n-3 outros vértices, certo? Então, quantas diagonais que eu vou ter? Olha, eu vou ter n, né, porque eu tenho n vértices, cada vértice se conecta com n-3 outros. n-3. Só que tem um porém, pessoal. Quando a gente pegar esse vértice 1, a gente vai ter essa diagonal aqui, ó. Vamos chamar ele de esse vértice de A. Vamos chamar ele de A agora. A gente vai ter essa diagonal AB, certo? Só que quando a gente for fazer essa mesma conta, tomando o vértice B, eu vou ter a diagonal BA, ok? Só que AB é igual a BA. Para a gente é a mesma diagonal, certo? É um segmento. É o mesmo segmento, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazendo essa contagem dos vértices, a gente vai acabar contando cada diagonal 2 vezes. Vocês conseguem perceber isso? Então, nesse nosso resultado, a gente precisa dividir ele por 2 para fazer esse fator de correção. Ok?
Então tá aí provada a nossa fórmula aí das diagonais de um polígono regular convexo. Quer dizer, de um polígono convexo, não necessariamente regular, tá bom? Bom, agora a gente vai resolver esses exercíciozinhos aí para praticar essa expressãozinha. Nada muito difícil, pessoal, olha só. Primeiro exercício, né? Determine o polígono cujo número de lados é igual ao número de diagonais. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o número de lados igual ao número de diagonais e vai ver no que dá, né? Então vamos lá. O polígono tem n lados. Eu não sei qual que é o polígono, então eu vou falar que ele tem n lados. Só que o número de lados é igual ao número de diagonais. Então, n é igual a d. O que é o nosso d? O nosso d vai ser n vezes n menos 3 sobre 2. Certo? Agora eu posso cortar aqui esse n com esse n, né? Que é o mesmo que eu dividir toda a equação por n, né, pessoal? Então eu vou acabar tendo que 1 é igual a n menos 3 sobre 2. Passando 2 para o outro lado multiplicando, eu vou ter 2 igual a n menos 3, o que nos dá n igual a 5. Muito bem. Então tá aí, pessoal. Descobrimos qual é esse polígono. O pentágono é o único polígono que tem o número de diagonais igual ao número dos seus lados. Beleza? E isso é interessante, né, pessoal? Porque vocês podem ver que a gente encontrou só um valor de n. Ou seja, só o pentágono que tem essa propriedade, mas nenhum outro polígono. Ok? Vamos lá pro item, para essa outra questão, né? Dê o número de lados de um polígono que possui 44 diagonais. Muito bem. Não temos que ficar nervosos, não temos que ficar assustados. Só escrever o que ele mandou, ó. 44 diagonais é o número de... É o D, né? 44, número de diagonais, né? Então agora a gente substitui pela formulinha. 44 é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Passamos o 2 multiplicando, vai ficar 88 é igual a n vezes n menos 3. Vamos expandir esse n vezes n menos 3. Então a gente vai ter n ao quadrado menos 3n. E 88 a gente passa para o outro lado negativo. Menos 88 igual a 0. Muito bem, pessoal. Agora é resolver essa equaçãozinha aí, né? Equaçãozinha de segundo grau. Vou resolver na minha calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. Vai ser menos 3n menos 88 igual a 0. Certo, a gente teve aqui duas soluções. A primeira é x igual a 11. Opa, x não, n, né? N igual a 11. E a outra é n igual a menos 8. Só que, pessoal, a gente quer um número de lados, né? Então, não faz sentido ser menos 8. Ser menos 8 não é uma solução. A nossa solução é 11. Vai ser o polígono que se chama um decágono, eu acho. Esse é o nome dele, um decágono. Certo? Somente o decágono ele tem o número de diagonais igual a 44. Ok, galera? Então, olha só, vocês podem perceber que a gente ignorou uma solução, que era n igual a menos 8. Na geometria, a gente vai encontrar esse evento aí acontecendo muitas vezes. A gente vai encontrar valores que simplesmente não tem sentido, né? Não tem sentido eu falar de um número negativo de lados, né? Então, simplesmente excluo essa possibilidade, tá? Vamos lá, então, para o outro exercício. Olha ali. O número de lados de dois polígonos é dado por x menos 1 e por x mais 1. Então, tem dois polígonos, né? Pelo que eu entendi, um deles tem x menos 1 lados, o outro tem x mais 1 lados. Sabendo-se que o número total de suas diagonais é 55, determine o número que expressa a diferença entre elas. Muito bem, isso daqui a gente vai fazer numa outra lousa, né? Que eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Então ele falou que o número de lados de um polígono é dado por x menos 1 e o outro é x mais 1. Sabendo-se que o número total de diagonais de suas diagonais é 55, determine o número que expressa a diferença entre elas. Então, o número total das diagonais, né? Então, por exemplo, eu tenho o polígono 1, aí vai ter o número de diagonais D1. E o polígono 2, o número de diagonais D2. Isso daqui é igual a 55. Quanto que é o número de diagonais D1? Bom, vamos lembrar aqui da expressão, né? Que o número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados do meu polígono, né? Então, vamos lá. O primeiro polígono tem x menos 1 lados. Então, vai ser
x menos 1 vezes x menos 1 menos 3 sobre 2. É mais, né? E o outro polígono tem x mais 1 lados. Então, x mais 1 vezes x mais 1 menos 3 sobre 2. Isso é igual a 55. Muito bem, vamos só desenvolver aqui. O x vai multiplicar todo mundo ali. Aqui vai ficar menos 4, né? E aqui vai ficar menos 2. Então, x vai multiplicar todo mundo ali primeiro. Vai ficar x ao quadrado menos 4x. Agora, o 1 multiplica todo mundo. Então, vai ficar menos x mais 4. Isso dividido por 2. Mais, agora ali eu vou ter x ao quadrado. Não, o x vai multiplicar todo mundo. Então, x ao quadrado. Vou ter x vezes menos 2, menos 2x. Depois o 1 multiplica todo mundo. Então, 1 vezes x mais x. Depois 1 vezes menos 2, menos 2. Isso tudo dividido por 2. Isso daqui é igual a 55. Bom, vamos somar ali os numeradores, né, daquele lado esquerdo. Eu vou ter 2x ao quadrado. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 4x menos x menos 5x. Aqui eu tenho menos 2x mais x menos x. Então, menos 5x menos x menos 6x. Aqui eu vou ter 4, né? 4 menos 2 mais 2. Isso dividido por 2 é igual a 55. Então, vamos resolver essa conta. 2x vamos dividir por 2, né? Vamos dividir por 2, é 2 com 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 3x mais 1 é igual a 55. Passando 55 para o outro lado, x ao quadrado menos 3x menos 54 é igual a 0. Vamos resolver aí usando um Bhaskara, né, galera? Vou fazer na calculadora aqui, todo mundo tem que saber fazer Bhaskara, beleza? Obtive duas respostas, duas soluções. A primeira é x1 igual a 9 e a outra é x2 igual a menos 6. Só que, mais uma vez, o valor negativo não tem sentido pra gente, né, galera? Então, vamos cancelar aqui. Afinal, a gente está falando de um número de lados, né? Um número de lados. Se a gente tiver menos 6, o primeiro polígono vai ter menos 6, menos 1 lado, que é igual a menos 7, né? Não tem sentido. Então, a gente já elimina ali o menos 6. Então, a solução vai ser x igual a 9, certo? Então, quantos lados vai ter o... Ah, ele quer a diferença entre as diagonais, né? Ele quer a diferença entre as diagonais. Então, vamos lá. Diagonal 1 menos diagonal 2. Quanto que é diagonal 1? Vai ser x menos 1. O x é 9, né? Então, vai dar 8. 8 vezes x menos 1, que é 8, né? Menos 3 sobre 2. E a outra diagonal, o outro número de diagonais, do segundo polígono. Eu vou ter x mais 1, que é 10, porque o x é 9. Depois 10 menos 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui eu vou ter 5, né? 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Aqui eu vou ter 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35. Isso aqui vai dar menos 15. Né? Então, a diferença entre elas é menos 15, tá, pessoal? Só que falar menos 15 acho que não faz tanto sentido assim, a gente pode falar em módulo. Então, a diferença entre elas é 15. Quer dizer que uma tem 15 diagonais a mais do que o outro, né? Um polígono tem 15 diagonais a mais do que o outro. Tudo bem? Certo, galera. Agora vamos ver aqui outro exercício, que é esse aqui. Vamos lá. Lembrando que quem não estiver assistindo, não tá vendo, né? Mas essa aula vai ficar gravada, agora pelo YouTube fica gravada, né? Então vocês vão poder tá vendo aí quando vocês puderem, tá, galerinha da turma aí da FGV. Então vamos lá. Em um polígono regular, o ângulo interno excede o externo de 108. Calcule o número de diagonais distintas do polígono. Muito bem. Vamos lá. Em um polígono regular, o ângulo interno excede o externo de 108. A gente vai usar essa informação para encontrar o número de lados desse polígono, né? Vamos lá. O ângulo interno, vamos escrever o que ele falou, ângulo interno,
excede o externo de 108. Então, o ângulo interno deve ser o externo mais 108 graus. Ok, pessoal? Ok. Vamos lá. Isso aqui, o ângulo externo, ele é 180 menos o ângulo interno. Certo, pessoal? Posso ainda fazer melhor, olha. Vou fazer o contrário. Vou falar que o ângulo interno é o externo, é 180, menos o ângulo externo. Então, 108 graus. Muito bem. Agora vamos isolar aí o ângulo externo, né? Passar esse ângulo externo para o outro lado e o 108 para o lado da esquerda. Então, eu vou ter dois ângulos externos. Agora, 180 menos 108 vai dar 72. Então, eu vou ter que o meu ângulo externo é igual a, passando o 2 dividindo, 72 dividido por 2, 36 graus. Só que o ângulo externo é 360 graus dividido pelo número n, né, de lados do meu polígono regular. Se isso daqui é igual a 36, a gente vai encontrar que n é igual a 10. Muito bem, então o nosso polígono é o decágono, né? Depois ele pede para a gente calcular o número de diagonais distintas desse polígono. Então, a gente já sabe calcular o número de diagonais distintas, né? Que é esse aí. Então, a gente vai simplesmente aplicar a formulinha, galera. Eu vou aplicar aqui em cima agora, porque não tem mais espaço ali. Então, o número de diagonais do decágono vai ser 10 vezes 10 menos 3 sobre 2, que vai ser 35. Ok? Então, tá aí feito mais esse exercício. Vamos para o próximo aqui. Se aumentarmos de 3 o número de lados de um polígono e de 21 o número de suas diagonais, determine o número de diagonais do polígono. Esse enunciado tá com um probleminha, né, pessoal? Acho que ele tá com um probleminha. Ó, pessoal, vou traduzir para vocês o que o enunciado quer dizer de fato. Ele está querendo dizer, vou até colocar em outro lugar, porque vai dar um pouco de trabalho essa questão. Muito bem. Vamos lá. O que ele quer dizer? Ó, se aumentarmos de 3 o número de lados de um polígono, então o número de suas diagonais aumenta em 21. Na verdade, isso que o enunciado quer dizer. A gente tem um polígono de n lados. Muito bem. Se a gente aumentar esse n em 3, as diagonais aumentam em 21. Ok? Então, a gente quer determinar o número de diagonais desse polígono. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho um polígono de n lados. E o número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Depois, eu vou ter um polígono de n mais 3 lados. E o número de suas diagonais, vou chamar de d', vai ser igual a n mais 3 vezes n mais 3 menos 3, que vai dar n, né? Dividido por 2. Isso daqui é o número de diagonais que eu tinha anteriormente, mais 21. Foi o que o enunciado disse, né? Quando eu aumentei ali o número de lados em 3, o meu número de diagonais aumentou em 21. Então, vamos só substituir isso daqui. N mais 3 vezes n sobre 2 é igual a n vezes n menos 3 sobre 2 mais 21. Então, essa é a equação que a gente precisava, galera. Então, agora a gente vai resolver essa equação, a gente vai encontrar um valor de n. Esse n vai dar o número de lados do nosso polígono, certo? E depois a gente substitui o nosso d ali para calcular o número de diagonais dele, ok? Vamos fazer um desenvolvimento aqui. Vamos multiplicar toda a equação por 2 e fazer... Não, primeiro eu vou multiplicar toda a equação por 2 para tirar esse denominador daqui, né? Multiplicou por 2 aqui, então cancelou para cá. Multiplicou por 2 aqui, cancelou com esse 2. Multiplicou por 2 no 21. Então vamos lá. N vezes n mais 3
igual a n vezes n menos 3, mais 2 vezes 21. Já vou escrever 42, né? 2 vezes 21, 42. Vamos distribuir aí os n's, então tem n ao quadrado mais 3n, igual a n ao quadrado menos 3n, mais 42. Então, vou cancelar aqui meu n ao quadrado, o n ao quadrado vai embora, né? Aí eu vou ter ali do lado 6n é igual a 42. Então, n é igual a... Quanto que vai dar o n agora, pessoal? 7, né? 7. É 7 mesmo? É 7 mesmo. Então, 7. Então, é o heptágono que respeita aí essa propriedade aí, que se você aumentar em 3, né, aí o número de diagonais aumenta em 21. Então, vamos calcular o número de diagonais, que é o que o enunciado pede, né? Já que a gente viu que é um heptágono, vai ser 7. E 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3 é 4, dividido por 2, 2. Então, vai dar 7 vezes 2, que é igual a 14. 14 diagonais, então. Ok, pessoal. Vamos agora para a próxima parte. Se alguém tiver alguma dúvida aí, se alguém estiver assistindo agora, só falar, tá bom? Vamos lá, galera. Diagonais que passam pelo centro. Muito bem. Ó, num polígono regular, né, tem que ser polígono regular. A gente está falando de diagonais ali, que passam pelo centro, a gente vai imaginar um polígono regular. Primeira coisa é todo polígono regular, ele é inscritível numa circunferência. Né? Então, posso fazer uma circunferência ali em volta de um polígono regular, qualquer que ele seja. Bom, num polígono regular de número par de lados, o número de diagonais que passa pelo centro é o número de lados do polígono dividido por 2. Simples assim, pessoal. Como que a gente faz essa verificação, né? Acontece que num polígono regular com número par de lados, ele vai ter sempre um vértice diametralmente oposto a outro. Sempre vai correr isso, um vértice diametralmente oposto a outro. Isso quer dizer que essa diagonal aqui passa pelo centro, né? Aí que está o diametralmente oposto. Deixa eu fazer uma reta mais bonitinha, né? Para a gente não ficar perturbado com essa reta torta. Vamos lá. Aí. Uma diagonal passando ali pelo centro. Outra diagonal aqui passando pelo centro também. Então a gente vai ter sempre isso. Dois vértices diametralmente opostos. Quando a gente tem um polígono regular de um número par de lados, certo? Então, qual que vai ser o número de diagonais que passam pelo centro? Ora, para cada par de vértices, eu tenho uma diagonal. Então, se eu tenho n vértices, eu vou ter n sobre 2 diagonais. Ok? Muito bem, muito bom. Agora, para um número ímpar de lados. Galera, para um número ímpar de lados, eu nunca vou ter um vértice diametralmente oposto ao outro. Nunca vou ter. Eu sempre vou ter um vértice oposto a um segmento, a um lado do polígono. E se eu pegar esse vértice e fazer ele passar pelo centro, eu vou encontrar com o ponto médio daquele lado. Então, esse segmento aí, que sai de um vértice e passa pelo centro, ele vai ser a mediatriz do lado oposto, certo? Vai ser a mediatriz, vai fazer 90 graus, vai ter esse pedacinho igual ao outro pedacinho. E é sempre assim, galera, quando a gente tem lados ímpares. Se eu pegar aqui, ó, qualquer diagonal no meu pentágono, vocês vão ver que não vai passar pelo centro. Tem essa diagonal, tem essa outra aqui, aí tem essa aqui outra, tem essa outra aqui também. Nunca vai passar pelo centro, ó. Tem mais uma, tem essa daqui. Nunca vai passar pelo centro, pessoal. Então, quando a gente tem um polígono regular com número ímpar de lados, o número de diagonais que passa pelo centro é 0, tá? É 0, não tem nenhuma, beleza? Agora, se o nosso polígono regular tiver número par de lados, então vai ser n sobre 2, tá bom? Muito bem. Vamos lá agora para o próximo exercício aqui que a gente vai fazer. Um polígono regular possui 2n lados. Então, reparem, pessoal, que ele falou 2n lados. O n é qualquer número natural, né? E esse 2 aí, que multiplica o n,
é para deixar esse número par, né? Porque se eu tiver qualquer número inteiro, né, pode ser inteiro, se eu multiplicar por 2, ele vai virar par. Por isso que ele falou ali, ó, um polígono regular possui 2n lados, para que a gente tenha certeza que ele tem número par de lados. Determine o número de diagonais que não passam pelo centro. Qual que é o número de diagonais que passa pelo centro, pessoal? Centro. Vai ser 2n sobre 2, né? Tem 2n lados, então vai ser n. Qual que é o número de diagonais totais? Vai ser o número de lados, que é 2n, vezes o número de lados, menos 3, sobre 2. Então ele falou que ele quer o número de diagonais que não passam pelo centro. Beleza, então, o número de diagonais que não passam pelo centro, que é o não centro, vai ser o número de diagonais totais menos o número de diagonais que passam pelo centro. Isso vai ser 2n sobre 2 vezes 2n menos 3 menos... Aí vamos deixar 2n sobre 2 mesmo para ficar no mesmo denominador, mas é a mesma coisa que n, tá? Vamos lá. 2n sobre 2. Então vamos colocar 2n sobre 2 em evidência. A gente vai ter que isso é 2n sobre 2 vezes 2n menos 3 menos 1. Ok, pessoal? Agora é só fazer a simplificação ali para encontrar a resposta, tá? Mas tá aí, galera. Esse foi o exercício. Deixa eu receber uma mensagem no WhatsApp aqui. Deixa eu ver se é da... não é ninguém aqui. Não é ninguém da turma tirando dúvida. Então vamos para a próxima lousa. Quadriláteros notáveis, galera. Então tem uns quadriláteros aí que são conhecidos da gente, né? A gente tem o trapézio, tem o paralelogramo, tem o quadrado, né? O famoso quadrado, tem o retângulo, tem o losango, certo? Então a gente vai dar uma olhada neles agora. Bom, primeiro o trapézio. O trapézio, como está escrito aí, ele possui dois lados paralelos. A gente tem o trapézio escaleno, né? O trapézio escaleno é esse cara aqui. Ou a gente tem os dois lados paralelos, nessa reta R, suporte do lado de cima, reta S, suporte do lado de baixo, a gente vai ter que E paralelo a S, né? Os dois lados ali de cima, as bases, né, são paralelas. E ele é escaleno porque todos os segmentos, todos os seus lados são diferentes. Então a gente pode ver que tem uma base aqui pequenininha, tem uma base maior zona aqui, tem um segmento com tamanho traço e o outro 2 traços, certo? Isso daí é um trapézio escaleno. O trapézio isósceles, ele tem aqui, ó, seus lados laterais iguais, beleza, pessoal? Então as duas bases são paralelas, que é um trapézio, e os lados laterais são iguais. Além disso, os ângulos na base, né, os ângulos laterais ali da base, eles vão ser iguais também, tá? Consequentemente, esses ângulos aqui em cima também vão ser iguais. E a gente vai ver já já o porquê disso. No trapézio retângulo, né? O trapézio retângulo é um trapézio que tem um ângulo da base ali igual a 90 graus. Aqui também em cima vai ser 90 graus, né? Afinal, a gente tem aqui duas paralelas, né? E essa transversal. Então, esses ângulos aqui, eles vão ser iguais, né? Vão ser 90 graus, tá bom? Isso daí a gente viu na outra aula de segmentos proporcionais, que a gente viu ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, certo? E outras coisas, colaterais, enfim. Muito bem. Aqui umas propriedades que a gente tem, né, no trapézio, em todos os trapézios. Primeira propriedade é que aqui tem um trapézio aqui qualquer, que eu desenhei, em verde. O ângulo A mais o ângulo B é igual ao ângulo C mais o ângulo D, que é igual a 180 graus. Galera, o que eu estou querendo dizer? Essas laterais aí, né? Essas laterais do trapézio, elas vão ter dois ângulos, né? Delas, que elas fazem com a base. A soma desses dois ângulos, em uma das laterais, vai ser 180 graus sempre. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, esse ângulo aqui alfa e esse aqui beta. Vou ter que alfa mais beta é igual a 180 graus. Por quê, galera? Ora, se eu estender esse lado aqui, ó, para cima, ele vai ser uma transversal nessas duas paralelas, né? Essa paralela R com S. Muito bem, então esse beta ele vai aparecer aqui em cima. Eles vão ser ângulos correspondentes. Então a gente pode ver que em torno desse ponto P, a gente vai ter alfa mais beta dando bem a volta em torno desse ponto, nessa reta. Logo, alfa mais beta é 180 graus. Alfa e beta são suplementares. Tudo bem? Bora lá, pessoal.
As bissetrizes são perpendiculares. Muito bem, eu vou pegar aqui as bissetrizes do A, né? Está aqui no desenho. Bissetriz do A. Aqui tem a bissetriz do B. Muito bem, se o A ele tinha um ângulo, não sei, 2θ, então aqui ele dividiu, como é bissetriz, dividiu em θ e θ. E aqui em cima eu vou ter, não sei, gama e gama, né? Porque são bissetrizes, pessoal. Muito bem. O θ e o gama, se a gente somar os dois, θ mais gama, a gente vai ter 90 graus. Por quê, pessoal? Ora, porque 2 θs mais 2 gamas é 180 graus, como a gente já viu na propriedade 1. Beleza? Então, θ mais gama é igual a 90 graus. Se θ mais gama é igual a 90 graus, esse último ângulo aqui do meu triângulo vai ser 90 graus também, certo? Afinal, a soma dos ângulos dos triângulos dá 180 graus. Ok, pessoal? Então, foi o item 1, o item 2. Agora o item 3. A base média, né? Se eu pegar os pontos médios das laterais do meu trapézio, no caso aqui eu tenho o ponto Mzinho e o ponto Nzão, certo? Se eu unir esses dois segmentos, né, esses pontos médios aí, eu vou ter a base média do meu trapézio. E ela vai valer a soma das bases dividido por 2. Ok? Isso daqui é bonitinho de provar, a gente usa um pouco de semelhança de triângulos, mas não vou fazer agora, porque não vai dar muito tempo, acho. No entanto, vai ter exercício para vocês fazerem aí, e vocês podem estar provando isso, procurando na internet para ver como é que funciona, né? Mas, em todo caso, a gente precisa decorar essa fórmula aqui, certo? Ou saber como prová-la, tá, pessoal? Mas o mais importante ali é a gente saber a fórmula, pelo menos, para poder aplicar nos exercícios. Ok? Então, vamos passar agora para a próxima lousa. Tá acabando já, galera. Vamos lá. Paralelogramo. Paralelogramo é um trapézio. Escrevi trapézio, né? Trapézio. É um trapézio. Trapézio que possui, falta um P. Trapézio que possui os lados opostos paralelos. Certo? Então, no paralelogramo, além de eu ter as bases do trapézio paralelas, os lados laterais também vão ser paralelos. Essa é a diferença. Mas, em todo caso, o paralelogramo também é um trapézio, então ele respeita ali todas as propriedades do trapézio. Ok? Mas tem algumas propriedades a mais, né, no paralelogramo. A primeira é que os lados opostos são congruentes. Então, no trapézio a gente não tinha necessariamente que os lados eram congruentes, né? Algum deles, pelo menos. Né? Dois deles, pelo menos. Agora, no paralelogramo, a gente vai ter. Os opostos são sempre congruentes. Então, vocês podem ver que no desenho que eu fiz aí, desenho verde, eu vou ter que... Opa, tá meio escuro aqui. Eu vou ter que... O lado de baixo é bolinha, o de cima é bolinha também. O da esquerda ali é traço, o da direita é traço também. Eles são congruentes, certo? Ângulos opostos congruentes também. No paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, se aqui eu tenho 2 traços, aqui em cima eu vou ter 2 traços. Se aqui eu tenho traço e linha, aqui eu vou ter traço e linha. Ok? 3. As diagonais se cruzam nos pontos médios. Muito bem, galera. Então, aqui eu tenho o ponto M, né? Que é o cruzamento das diagonais do meu paralelogramo. E esse ponto M, ele é a mediana, ele é o ponto médio, né? De cada uma das diagonais, ali separadamente. Isso daí é a propriedade do paralelogramo. Também posso provar para vocês, agora não vai dar muito tempo, mas se caso vocês quiserem entender como é que prova, pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar em qualquer lugar aí que vocês pesquisem, certo? E quando a gente vai fazer a monitoria também para o pessoal da FGV, eu posso fazer essa prova para vocês lá, tá? Se todo mundo quiser, tá bom? Porque às vezes não é tão importante assim para alguns, tá? Então vamos lá. Propriedade 4. Dado um quadrilátero qualquer, a união dos pontos médios dos lados forma um paralelogramo. Ah, essa é interessante. Vamos dar uma olhada. Essa é bem interessante. Bom, o que ele disse ali, né, pessoal? Dado um quadrilátero qualquer, vamos desenhar um quadrilátero qualquer. Um bem qualquer ainda, inclusive um côncavo. Aí, ó, uma asa delta. Então, um quadrilátero bem interessante aí, côncavo. Então, ele falou que se a gente pegar os pontos médios desse quadrilátero, então aqui, ó, ponto médio aqui, vou fazer um ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui. E a gente unir os pontos médios,
isso vai dar um paralelogramo. Para qualquer quadrilátero, pessoal, qualquer quadrilátero que seja, vai acontecer isso, galera. Qualquer quadrilátero. Vamos lá. Vamos provar isso, né? Fazer aqui uma união de alguns dados. Eu vou unir esses dados aqui. Vou unir esse daqui também. Certo? Vou marcar uns nomes para uns pontos aqui. Vamos lá. Isso aqui vai ser o A. Isso aqui vai ser o B. C. D. Esse daqui vai ser o M. N. P. Q. Muito bem. Agora vocês têm que ficar atentos aí, ó, as paralelas, né? As paralelas, pessoal. Vamos lá, ficar atento. Ó, esse ângulo aqui, ele é 2 traços, vou chamar de A, Azinho. E esse ângulo aqui de cima vai ser Azinho também. Por quê, galera? Porque se vocês olharem para o triângulo ADC, vocês vão ver que QP é base média. Base média, certo? Lembrando, né, que esses pontos aí, ó, M, N, P, Q, eles são medianas. Então, vou fazer uns traços aqui. E aqui quadradinho. Aqui quadradinho. Muito bem, então, QP é base média desse triângulo ADC. Se ele é base média, ele vai ser paralelo, né? Ele é paralelo à base grandona. Então, a gente vai ter duas paralelas, né? Que é QP e AC, e essa transversal que é o AD. Então, esse ângulozinho aqui A é correspondente ao A de cima. Da mesma forma, eu vou ter aqui B, eu vou ter esse ângulo B. Certo? Muito bem, galera. Então, QP sendo base média, QP, se a gente fizer aí uma semelhança, né, dos dois triângulos, o triângulo aí de cima QDP e o triângulo grandão ADC, se a gente fizer uma semelhança do triângulo, a gente vai ver que o de cima ele tem o segmento sempre metade do grandão. Então, o QP vai ser AC sobre 2. Galera, se a gente olhar agora o triângulo ABC, a gente vai encontrar praticamente a mesma coisa. MN é base média dele, certo? Do triângulo ABC. Repare que MN é base média. Se MN é base média, e aqui eu tenho o ângulo C, aqui eu vou ter um ângulo C também. Se aqui eu tenho um ângulo D, aqui eu vou ter um ângulo D também. Ok? Sendo assim, vocês vão ver também que a razão de semelhança deles é de 1 para 2, né? Então, o meu MN vai ser também AC sobre 2. Certo, pessoal? Aí, o mesmo esquema pode ser feito para o triângulo ADB, certo? Onde a gente vai ver que MQ é base média. Então, fazendo a mesma analogia, pessoal, a gente vai encontrar que o MQ é igual a BD sobre 2. E no triângulo BDC, a gente vai encontrar que NP é base média também. Base média. Então, a gente vai ver que o NP é igual a BD sobre 2. Então, galera, reparem aí que a gente tem aí o nosso quadrilátero MNPQ com os lados opostos iguais, né? Congruentes. Olha, ó. QP é igual a C sobre 2, MN é igual a C sobre 2 também. E depois a gente tem MQ igual a BD sobre 2 e NP igual a BD sobre 2 também, pessoal. Então, tá aí explicado que eles têm os ângulos aí, os lados opostos congruentes. Então, ele vai ser um paralelogramo, porque os paralelogramos têm os lados opostos congruentes, tá bom? Sempre vai ser assim, pessoal, sempre vai ser assim. Qualquer quadrilátero que eu pegar, a união dos pontos médios vai dar um paralelogramo, ok? Vamos voltar para cá. Então, foi a nossa quarta propriedade aí dos paralelogramos. Retângulo. Pessoal, retângulo não tem muita coisa que falar, não.
ele é um paralelogramo com os ângulos retos. Simples assim, pessoal. Tem só um diferencial no retângulo, é que as suas diagonais são congruentes, certo? Bom, isso é claro, né, pessoal? Porque olha só, se eu tiver um retângulo aqui, como é um paralelogramo, então, se esse lado é x, o de cima é x também. Se esse lado é y, esse aqui é y também. Se eu traçar uma diagonal aqui, qual que vai ser o valor dela? Ó, o retângulo tem os ângulos retos. Pelo teorema de Pitágoras, essa diagonal ela é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu traçar essa outra diagonal, essa outra diagonal aqui, mesma coisa, aqui é 90 graus, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal 2 vai ser também igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Vamos lá, o losango. Losango é um paralelogramo com todos os lados congruentes. Então, losango é um pouco diferente assim do retângulo, né? Na verdade, eles vão para caminhos diferentes, né? O retângulo é um paralelogramo que decidiu que ia ter os ângulos iguais a 90 graus. O losango é um paralelogramo que decidiu ter os lados iguais, certo? Não os ângulos, os lados iguais, ok? Em consequência, né, disso, o losango tem uma propriedade que suas diagonais são bissetrizes e são perpendiculares entre si, certo? Então, vou fazer um desenho para vocês aqui. Então, um losango. Vou fazer um losango aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um bonito, né? Acho que tá valendo, tá valendo. Vamos unir as diagonais desse losango. Fazer outra cor. Para ficar em destaque. Vamos unir as diagonais desse losango. Certo. Qual é a propriedade que vai surgir, né? Vai surgir que elas são perpendiculares e elas são bissetrizes. Certo? Então aqui θ, 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 alfa, 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 alfa. E as diagonais perpendiculares. Então são as propriedades aí do losango, né? Lembrando que o losango tem todos os lados iguais, então tudo dois traços, dois traços, dois traços. Ok? Muito bem, galera, vamos lá. Tem o nosso carinha aqui, né? Quadrado, só dando uma piscadinha aí pra você, certo? Porque o quadrado não tem nada demais, né, pessoal? A gente já sabe mexer com o quadrado, ele é simplesmente um retângulo, né? Que falou assim, vou ter todos os lados iguais também. Né? Ele é um paralelogramo que tipo, ficou ali no meio do caminho. Vou ter o quê? Lados iguais ou ângulos iguais? Ele decidiu ir para os dois, certo? Então esse é o quadrado. É um carinha simpático, né? A gente gosta dele. Então agora para a próxima lousa. Que exercício, né? A gente aplicar essas coisinhas que a gente viu nos exercícios. Vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro exercício. Tá aí. A diferença entre o maior e o menor ângulo de um trapézio retângulo é 18 graus. Qual o valor do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos de sua base menor? Muito bem. Vamos lá, ó. Tem um trapézio retângulo, né? Ele falou aqui, ó, um trapézio retângulo. Vamos desenhar esse trapézio retângulo aqui primeiro. Bom, se ele é retângulo, tem que ter uma base ali com ângulo reto. Então aqui, ó, é reto e aqui é reto, certo? Ele falou, a diferença entre o maior e o menor ângulo de um trapézio retângulo é 18 graus. Qual que é o maior ângulo? Esse daqui, ó. Tá claro que esse ângulo aqui é obtuso, θ, certo? E o menor? Esse daqui. Tá claro que ele é o agudo, alfa. Então, θ menos alfa é igual a 18 graus, segundo o enunciado. Né? Esses ângulos não podem ser os 90 graus, porque o 90 graus não é agudo nem obtuso, né? Vamos lá. Qual é o valor do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos de sua base menor? As bissetrizes dos ângulos de sua base menor. Vamos lá. Vamos traçar essa bissetriz, né? A base menor é de cima, né, galera? A base menor é de cima. Vamos traçar ali as bissetrizes delas. Vou traçar bem grande, assim, ó. Essa daqui é uma bissetriz.
Essa daqui é outra. Então, uma vez traçadas as bissetrizes, eu vou ter um corte ali nos ângulos, né? Esse daqui, ó, vai ser 45 graus, que era 90, né? Tracei a bissetriz, cortou no meio, 45 graus. Aqui eu vou ter θ sobre 2, θ sobre 2. Muito bem, pessoal. Agora, a gente quer calcular esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre as bissetrizes. Né? O agudo entre eles, né? Porque esse daqui pode ser o obtuso, pode ser o agudo. A gente tem, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Certo? Porque eles são opostos pelo vértice. E esse daqui é igual a esse daqui, que eles são opostos pelo vértice também. Então, você vai ter ali dois ângulos, né? Que eu vou chamar, sei lá, de A e B. Então, A mais B é 180 graus. A gente quer o menor deles, o menor entre A e B, que vai ser o nosso ângulo agudo. Ok? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, pessoal, a gente tem que o θ menos alfa, né, é igual a 18. Só que vocês podem ver aí, é uma propriedade do trapézio, né, que o θ e o alfa, eles são ângulos ali internos do trapézio que estão na mesma lateral, né? Então a soma entre eles, a soma deles, né, tem que dar 180 graus. 180 graus. Se a gente somar essas duas equações, a gente vai ter que 2θ é igual a 198 graus. Então, θ é igual a... Quanto dá 198 dividido por 2, hein? 99 graus. Certo? Então, quanto que é o nosso ângulo B? Ó, vocês podem ver que o ângulo B, ele é externo desse triângulo. Esse triângulo ABC. O ângulo Bzinho, ele é externo a esse triângulo. E é externo ali no ângulo A, né? Então, quanto que vai valer o B? O B vai valer a soma dos outros dois ângulos, que é o θ sobre 2 mais 45 graus. Então, B vai ser 99 sobre 2 mais 45 graus. Ó, pessoal, 99 sobre 2 é maior que 45, né? Porque 90 sobre 2 é 45. Logo, 99 sobre 2 vai ser maior que 45. Então, eu vou ter um número maior que 45 somando com 45. Vou ter um número maior que 90, que vai ser obtuso. Então, o B, que é o nosso obtuso, ele é maior que 90. Então, a gente quer, na verdade, o A. O A é 180 menos B, que vai ser 180 menos 99 graus sobre 2 menos 45. Muito bem, pessoal, a gente resolve aqui, simplifica essa continha e a gente encontrou ali o ângulo agudo que está pedindo naquele exercício. Tá bom? Agora vamos aqui para o outro exercício. Exercício 2 aí, ó. Calcule o valor de x na figura, sabendo que alfa mais beta é igual a 90 graus. E DE e CE são as bissetrizes. Muito bem. Alfa mais beta é 190 graus. Olha, pessoal, a gente pode causar aí um problemão nesse exercício, porque vocês estão vendo que, ó, olhando assim para o desenho, a gente pensa que é um trapézio, né? Lógico. Afinal, ali o lado AD é paralelo ao BC, ok? Só que é uma pegadinha isso daí, pessoal, porque se vocês notarem bem, o alfa mais beta é 180. E se fosse um trapézio, o alfa mais beta devia dar 180. Né? Quer dizer, o alfa mais beta no exercício é 190. Mas se fosse um trapézio, devia dar 180 graus. Certo? Então, isso daí não é um trapézio. Porque se fosse um trapézio, inclusive, a gente poderia falar que o x é 90, né? Já que a gente viu que as bissetrizes ali dos ângulos nas laterais, elas são perpendiculares. Só que não é esse caso, tá bom? Vamos lá. Se o alfa mais beta é 190 graus e um quadrilátero, né, um polígono de 4 lados, deve ter a soma dos seus ângulos internos igual a 360. Só usar essa formulinha de soma dos ângulos internos, tá, galera? Então, quanto que vai dar 2A mais 2B? Vai dar 360 menos alfa mais beta, que é 190. Então, 2A mais 2B é igual a 170 graus.
Logo, A mais B vai ser igual a 85 graus. Só que x é igual a 180 graus menos A mais B. Tudo bem? A soma dos ângulos internos ali do triângulo D e C tem que dar 180 graus. Ou seja, x mais A mais B é 180. Então, x é igual a 180 menos A mais B. Então, vai ser 180 menos 85 graus, que vai dar 95 graus. Ok? Então, ali, ó, tem uma pequena diferença ali. A gente pensava que era 90, né? Mas seria 90 se fosse um trapézio. Não é um trapézio. Deu 95, tá? Vamos colocar numa outra setinha aqui, nesse outro exercício. Vamos lá. Determinar a medida do menor ângulo interno do quadrilátero abaixo. Bom, pessoal, não tem muito segredo essa, né? É um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, a gente vai somar todo mundo. X mais 30 graus, mais 120 graus, mais 80 graus, mais x menos 10 graus. Aqui, pessoal. Aí voltou. Bom, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. Muito bem. Então, vou ter 2x. Aí eu tenho aqui 120 mais 80. Dá 200. 30 menos 10 dá 20. 200 mais 20, 220. Igual a 360. 2x aí, então. Passo 220 para o outro lado negativo. Vai dar 140 graus. Então, x é igual a 70 graus. Então, quem que é o menor ângulo? O menor ângulo vai ser x menos 10, que vai dar 60 graus. Certo? Que o x é 70, né? Então vai dar 70 menos 10, 60 graus. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos agora para a próxima parte, que é os últimos exercícios que a gente vai resolver. Ó. Tá aqui. Vamos resolver isso daqui. Em um losango ABCD, o ângulo A mede 120 graus. Um losango, tá, pessoal? Então, já vamos lembrar do quadrilátero losango. Os pontos médios de AB e AD são, respectivamente, P e Q. Calcular os ângulos internos do triângulo PAQ. Vamos desenhar, né? Sempre desenhe, galera. Ó, tem que desenhar bonito, hein? Aproveita aí quem quer fazer arquitetura, quem quer fazer engenharia, para já ir treinando, hein? Ó, fazer um losango aqui. Esse losango vai ficar bonito, hein? Ó, mais ou menos, né? Tudo bem. Eu vou aprender com o tempo. Bom, pessoal, vou unir as diagonais aqui dele. Vamos lá. Muito bem. Marcar os pontos aqui, né? A, esse aqui é o B, esse aqui é o C e o D, né? Ele falou que o ângulo A mede 120 graus. Só que a diagonal, pessoal, num losango, ela é bissetriz também, né? Então, aqui eu vou ter 60 graus e aqui eu vou ter 60 graus, tá? Bom, ele falou que os pontos médios de AB e AD são P e Q. Então, ponto médio de AB aqui é P, ponto médio de AD é Q. Calcular os ângulos internos de P a Q. Então, vamos ali o P e o Q. Ele quer os ângulos internos do P a Q. Bom, galera, o losango tem todos os lados iguais, né? E além disso, o Q e o P são pontos médios de dois lados. Então, posso falar que DQ é dois tracinhos. Então, AQ vai ser dois tracinhos também. Então, AP vai ser dois tracinhos também. E PB vai ser dois tracinhos. Então, pessoal, só olhem que o triângulo APQ vai ser isósceles, ó. E ele vai ter esses dois ângulos aqui iguais. Iguais a θ. Θ. É isósceles. Muito bem. Se ele é isósceles, então, ali a gente tem os dois ângulos θ e θ. Vamos somar todos os ângulos do triângulo para dar 180 graus. Vou ter 120, né, que é o ângulo A,
mais θ, é 180 graus. Daqui, a gente vai encontrar que θ é 30 graus. Ok, galera? Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. No trapézio PQRS da figura, a medida do ângulo QRS é o dobro da medida de QPS. QR mede A e RS mede B. Calcule a medida de PQ. Muito bem, galera. No trapézio PQRS da figura, a medida dos ângulos QRS é o dobro da medida de QPS. Então, tá aí. Ó. O ângulo QRS é esse ângulo aqui, ó, 2 alfas. E o ângulo QPS é esse aqui, que é alfa. Né? Ele falou que um é o dobro do outro, então tá certo. Falou ali que QR, né, QR mede A e RS mede B. Certo? Calcule a medida de PQ. Vamos calcular a medida de PQ, então. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó. Muito bem, ó. Pessoal, vamos traçar, ó, a bissetriz ali do ponto R. Vamos traçar a bissetriz ali do ponto R. Ó. Tracei aqui a bissetriz. Tchá. Tracei. Então, eu vou ter aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser alfa. E esse aqui vai ser alfa. Né? Era 2 alfa. Tracei a bissetriz com alfa e alfa. Agora, galera, percebam que eu tenho aqui um outro quadrilátero agora que surgiu, né? Eu tenho o quadrilátero RS. Opa, já tem um P, né? Vou chamar isso aqui de outro nome, vou chamar de A. Então, o quadrilátero RSPA. Percebam, galera, que esse quadrilátero, ele é losango. Ele é losango. Não, quer dizer, é paralelogramo. Paralelogramo. Por que ele é paralelogramo? Porque ele tem os ângulos opostos iguais, pessoal. Aqui é alfa e aqui é alfa. Certo? Então, olha só. Alfa é o ângulo que essa reta faz com a base. Né? E alfa também é o ângulo que essa reta faz com a base de cima. Mas a base de cima e a base de baixo, elas são paralelas, certo? Então, por exemplo, eu posso ter... elas são paralelas, então, consequentemente, essa reta aqui, R, e essa Szinha aqui vão ser paralelas também, pessoal. Vão ser paralelas. Então, eu vou ter aqui paralelogramo, né? Aqui embaixo, então, eu vou ter até o tamanho B. Certo? E, bom, esse ângulo aqui, ele vai valer 180 menos alfa. Né? Afinal, esse ângulo S mais o B tem que dar 180. Né? E aqui também vai valer 180 menos alfa. Bom, esse aqui vai valer 180 menos alfa. Esse pedaço aqui vai valer alfa. Ok? Consegue perceber? Agora, olha só, galera. A gente descobriu que o triângulo QRS é isósceles. Isósceles. Legal, né? Se ele é isósceles, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, vai valer A. Muito bem. Quanto que é a nossa base PQ? Base PQ vai ser QA mais AP, que é igual a A mais B. Ok, pessoal? Muito bem, então. Vamos para o próximo exercício aqui, ó, exercício final. Vamos lá. O trapézio ABCD tem as duas bases AB e CD, medindo 2A e A. Então, o trapézio ABCD ele tem uma base medindo 2A e a outra medindo A. Se o ângulo DAB é 43 graus e ABC é 47, determina a distância entre os pontos médios das duas bases. Muito bem.
Vamos lá, então. Vamos fazer esse monstro aqui. Vamos lá. Desenhar aqui um trapézio, né? Tá, meu trapezinho aí. O que ele disse mesmo? Ah, esse trapézio é um trapézio AB. AB. CD. Né? E ele falou que... ele falou que a base maior é o AB. Então, vou só trocar aqui AB, CD. Então, ele falou que aqui é 2A e aqui é A. Aí ele falou assim, pega os pontos médios das bases. Então, é tipo isso, né? Aqui M, isso aqui N. Vamos unir os pontos médios. Ele quer que a gente encontre o tamanho desse NM, né? Determina a distância entre os pontos médios das duas bases. Quer que a gente encontre esse tamanho aí. Isso aqui não vai ser fácil não, galera. Vamos ver, ele falou que o DAB é 43 graus. Então, isso aqui, 43 graus. E o ABC, 47. Muito bem. Olha, galera. 43 mais 47 dá 90. Não sei, algo interessante, né? Quem sabe? Vamos lembrar que a soma dos ângulos ali nas laterais, né, do nosso trapézio tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo C aqui tem que ser o suplemento de 47, que vai ser 133, né, 133 graus. E aqui vai ser o suplemento de 43, que é 137. Interessante, né, galera? Interessante. Vamos ver... Bom, NM são pontos médios, né? Então aqui eu vou ter A sobre 2, deixa eu apagar o Azinho. Aqui eu vou ter A sobre 2 também. Aqui eu vou ter A. Vou apagar esse 2A agora. Aqui eu vou ter A também. Agora tá ficando mais bonitinho, tá ficando mais bonitinho. Que legal, pessoal, olha só. Vamos lá, vamos rabiscar isso aqui. Uma coisa que eu acabei de encontrar aqui, galera, ó. Se o meu 43 mais 47, se ele dá 90 graus, então vou estender aqui esse lado. Vou estender esse outro lado. Aí eu vou precisar ter esse ângulo aqui de 90, né? Olha só, esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Muito bem. Se esse ângulo é 90 graus, então o que eu tenho? Eu tenho que o segmento AB, é lógico que na figura não está aparecendo 90 graus, né, galera? Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que é 90 graus. Tudo bem? Muito bom. Agora eu vou ligar esse ponto N aqui, ó, estender ele até ali o vértice, certo? Até o meu vértice, que é o vértice de 90 graus, que é P. Certo, galera? Então, AB é a nossa hipotenusa e ela vale 2A. Tudo bem? Muito bom. Agora, galera, reparem que o segmento PM, o PM, ele é mediana. Mediana em relação à hipotenusa. Em relação à hipotenusa.
Bom, galera, se ele é a mediana em relação à hipotenusa, o PM é metade da hipotenusa. Certo, gente? Propriedade do triângulo retângulo. A gente já viu isso em alguma outra aula. Então, o PM, ele é metade da hipotenusa. AB sobre 2. Então, ele vai valer A. Certo, galera? Certo? Muito bom. Agora, olhem só. Olhem para os triângulos APB e o triângulo PDC. Triângulo APB e o triângulo PDC. Eles são semelhantes. São semelhantes, afinal, o DC é paralelo à base AB. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu apagar esse A sobre 2. Eu vou ter que esse ângulo aqui é 43 graus. E esse ângulo aqui, 47 graus. Né? E esse pedacinho são A sobre 2. Muito bem, pessoal. Eles são semelhantes. E a razão de semelhança vale quanto? A razão de semelhança é de 1 para 2. Né, galera? Porque vocês podem ver que o grandão, ele tem base, ó. Base igual a 2A. E o pequeno tem base igual a A. Vocês estão vendo? DC é A e AB é 2A. Então, a razão de semelhança deles é de 1 para 2. Quer dizer que o pequenininho tem sempre, cada segmento, a metade do grandão. Então, pessoal, PN tem que ser PM sobre 2. Então, se o PM é A, o PN é A sobre 2. Logo, o nosso MN vai ser PM menos PN, que é igual a A, menos A sobre 2, que vai dar A sobre 2. Ok? Terminamos aí, galera. Esse exercício aí, esse último exercício muito bonito, tá? Só que para vocês resolverem, ó, vocês teriam que perceber que 43 mais 47 é 90. Se 43 mais 47 é 90, então se vocês estendessem ali as laterais, vocês iam encontrar um triângulo retângulo. Ok? Então é isso, pessoal. Tá aí resolvido. Acabou a aula por hoje, tá? Conseguiu terminar no tempo, terminando todos os exercícios, dando toda a teoria. Ok? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês, tá bom? Vocês resolvam aí. Tirem dúvida com os coleguinhas, tirem dúvida com os monitores, com nossos professores aí pelo WhatsApp, tá bom? E no próximo sábado, se ensinei esse no outro, né? Se ensinou o próximo, né? No outro ainda, a gente se encontra aí de novo para uma outra aula, tá? E no meio da semana a gente vai ter o nosso aulão para tirar dúvida.